RFI Convida. O premiado escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior está na França para participar de uma série de eventos. O autor do romance Torturado, um dos maiores fenômenos da literatura brasileira dos últimos tempos, foi um dos convidados do importante festival literário francês Étonnant Voyageurs, o evento que acontece em Saint-Malo, porto da região da Bretanha, homenageou este ano o Brasil e a diversidade da produção literária contemporânea brasileira. Aqui em Paris, Itamar Vieira Júnior continua os encontros com o público francês para falar de sua obra e da tradução de Torturado, publicado aqui na França pela editora Zulma em 2023. Bem-vindo à RFI, Itamar Vieira Júnior. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Itamar, Torturado foi amplamente aclamado no Brasil e em vários outros países. Ele já foi traduzido para mais de 20 línguas. O que mais tem te surpreendido nos encontros com leitores fora do Brasil e principalmente aqui na França, onde você está agora? Bom, eu acho que essa é uma história, é curioso porque enquanto eu escrevia, não imaginava que fosse encontrar tantos leitores, nem mesmo no Brasil. Pelo anacronismo da história, por se passar numa comunidade rural, por lembrar que ainda o Brasil tem um passado escravagista muito presente no nosso cotidiano, mas eu fui contrariado, né, pelo próprio percurso do livro. E o que eu tenho percebido para onde eu vou, seja no Brasil ou fora do Brasil, é que se fixam a história pela vida das personagens, pelo que elas oferecem. Essa é uma história que, independente de onde estejamos, fala de algo que é vital para o ser humano, que é o direito à terra, o direito ao território. Acho que atravessa todas as sociedades, toda a cultura. Não há um país sem este conflito, né, fundiário. Os grandes conflitos do mundo hoje o território está em disputa, né? Quando a gente pensa nos grandes conflitos do mundo hoje, acho que por isso os leitores têm se fixado a essa história, apesar de ser uma história diferente, uma história que se passa no interior do Brasil, no interior da Bahia, com uma comunidade negra. É uma história que versa sobre a experiência humana, sobre a universalidade da experiência humana. Os leitores se fixam pelas histórias, pela história de amor, de luta, de coragem que desponta ali no romance. Justamente, Itamar, seu romance aborda, como você acabou de dizer, temas como luta pela terra, ancestralidade. Como esses temas, então, dialogam com o público francês e europeu? Parece que no Festival Étonnant Voyageurs você fez, inclusive, um elo entre a história colonial francesa e a memória sobre a escravidão no Brasil. Esse é um tema que atravessa a nossa cultura, atravessa a cultura francesa, atravessa a cultura brasileira, a cultura do continente americano como um todo, né? E é algo que ainda marca, ainda está presente. A nossa maneira de habitar o mundo é uma maneira inaugurada com o colonialismo, de exploração da natureza e do ser humano, né, ao extremo. Então, essa história é uma história que traz essa memória que muitas vezes foi apagada dos povos subalternizados e tenta, por fim, trazer à tona a importância de suas trajetórias, de suas histórias para a formação da nossa sociedade, para a história do Brasil. O resgate da memória, o resgate da sua origem ancestral, acho que nos coloca num patamar de que não há, que embora a história tenha ocorrido dessa maneira, não há o Brasil, a sociedade brasileira foi formada de uma maneira plural, de uma maneira multicultural, e isto mostra a importância de todos para a sociedade brasileira hoje.
Itamar, a literatura brasileira foi homenageada no Festival Étonnant Voyageur, onde você foi um dos convidados de honra. Você critica com frequência uma certa literatura elitista e defende a literatura popular. A diversidade da literatura brasileira, esse outro Brasil, promovido pelo evento literário francês, tem tido concretamente mais visibilidade? Tem tido. É muito curioso o que está acontecendo neste momento na literatura contemporânea brasileira. Há muitos autores publicando, autores que começaram a publicar agora e que trazem essa experiência de um Brasil mais diverso, de um Brasil mais plural, de muitas regiões. O Brasil é um país do tamanho de um continente e com uma história de formação que é impossível de ser contada sem falar da imigração, dos povos originários, sem falar da diáspora africana, ou seja, é uma literatura mais plural. Há muito tempo o Brasil não via um público leitor tão interessado na literatura brasileira. Acho que há cerca de 20, 30 anos a literatura brasileira não era tão popular como neste momento. Então temos autores participando de feiras com um grande número de interessados. O Brasil desponta novamente na lista de mais vendidos, de best-seller no próprio Brasil. Isso às vezes estava reservado à literatura estrangeira. Há muito tempo, acho que desde Jorge Amado, nós não víamos tanto interesse na literatura brasileira, e isso é bom, porque é uma literatura que aos poucos vai ganhando contornos à cara do Brasil, que é um país plural, um país diverso, um país multicultural. Eu li, por exemplo, que você integra a geração de escritores negros, a mesma geração que a Conceição Evaristo. Achei meio estranho você estar na mesma geração que a Conceição Evaristo. Seria mais pela temática ou pela... Eu acho que é mais pela temática, por trazer este ponto de vista que muitas vezes foi negligenciado ao longo da produção literária. Essa falta de espaço, de abertura que nós não tínhamos. Cria uma geração. Né? E criou uma geração. A Conceição já publica há mais de 20 anos, mas ela publicou tardiamente, inclusive pela falta de oportunidade nas grandes e médias editoras, né, de publicar a obra dela. E hoje é uma das escritoras mais celebradas e mais lidas da literatura brasileira, e não tem como a gente não se filiar, né, porque ela abriu portas, abriu caminhos no começo dos anos 2000, e eu acho que a literatura brasileira hoje não seria o que ela é sem essa persistência, sem esse caminho que a Conceição Evaristo abriu. A Conceição Evaristo e outros autores abriram para que houvesse mais diversidade na nossa literatura. Torto Arado foi publicado aqui na França em 2023, com tradução do talentoso escritor francês Jean-Marie Desrobles, que já viveu no Brasil e conhece muito bem o nosso país. Aqui você venceu, em 2024, o prêmio Montluc de Resistência e Liberdade. Você considera esse prêmio bem simbólico para a sua obra? Eu considero simbólico. É um prêmio que... enfim, que homenageia, que celebra a resistência, né? A resistência neste lugar que durante muito tempo foi um lugar sombrio, tenebroso, que foi a prisão em Montluc. E porque essa história de resistência e liberdade atravessa culturas, atravessa a história humana, né? E atravessa o seu livro. E atravessa Torto Arado, porque não é uma história apenas de personagens em uma comunidade que está tentando permanecer na Terra. É uma história que honra e que faz jus à trajetória da diáspora africana ao longo dos séculos, né? De um país que durante quase 4 séculos teve ali como sistema vigente a escravidão e que ainda hoje vive o legado dessa experiência cruel, desumana, que não nos abandonou, né? Que ainda, de alguma maneira, aparece, seja no campo ou na cidade, e daí conta uma história de resistência e liberdade também, importante
para dar uma luz, um futuro às gerações que virão. Por enquanto, O Torto Arado é o seu único livro traduzido para o francês e também para outras línguas. Já há negociações para a tradução de Salvar o Fogo, que é o segundo livro da sua trilogia? Torto Arado tem, neste momento, tem 31 traduções para idiomas diferentes, né? Não são nem 31 países, são 31 línguas. E Salvar o Fogo, que é o romance que é a segunda parte do que eu chamo de trilogia da Terra, se passa numa região diferente, mas tem personagens que atravessam a história, os mesmos personagens atravessam a história. Já foi traduzido para 12 idiomas. O Salvar o Fogo, ano passado, assim como o Torto Arado, seguiu o mesmo caminho, venceu o Prêmio Jabuti, que é o equivalente ao Goncourt na França, né? Ou seja, tem muita coisa ainda acontecendo. Neste ano, no Brasil, e no começo do ano que vem em Portugal, será publicada a terceira parte da trilogia da Terra, onde eu fecho esse ciclo. E é um romance que aborda e que lança luz sobre aqueles que foram absolutamente desterrados, que precisaram migrar para a cidade e refazer suas vidas, porque não havia mais terra. O livro está seguindo o seu caminho e acaba de ser publicado na Alemanha. Tem uma edição búlgara já em circulação, outras traduções a caminho para o italiano, para o grego, para o romeno. E em breve deve chegar a mais lugares. Você acha ou você teme que esse mega sucesso do Torto Arado acabe dando menos visibilidade aos seus outros trabalhos? Pode acontecer. Acho que nenhum escritor está livre dessa... É uma espécie de bênção, mas também é maldição, né? Quando reduzem o nosso trabalho a um livro, né? a uma história. Mas eu sempre reflito sobre isso, mas eu digo, eu não posso me guiar nem me deixar pautar por essas preocupações. Eu acho que eu tenho um projeto literário sólido, consistente, e cabe a mim só seguir essa trilha. Quem sabe os leitores também acompanham isso e vê a mudança de percepções, os interesses, né? Aquilo que, enfim, que para mim talvez seja central na literatura, que é tocar a experiência humana. O terceiro livro da trilogia, você anunciou, vai publicar em Portugal primeiro, antes do Brasil? Não, vai publicar no Brasil no final do ano e no começo de 2026 em Portugal. E qual o nome, onde se passa? A história se passa em Salvador, na cidade de Salvador. O título é Coração Sem Medo, em português. É uma história que traz uma das descendentes, a bisneta de uma personagem de Torto Arado, que é a Dona Ana Chapéu Grande. Ela já vive na cidade e começa é mãe de 3 filhos, mãe solo de 3 filhos, numa comunidade periférica, e a história começa com o desaparecimento de um desses filhos adolescente e o seu périplo em busca de resposta ao que aconteceu a este jovem. É um romance que lança luz sobre aqueles que ao longo do tempo, foram forçados a deixar o campo e ir para a cidade para viver uma vida hostil, precária, por conta dos conflitos fundiários. Este é o romance que fecha a trilogia da Terra, o que eu chamo de trilogia da Terra, para que agora eu possa me dedicar a outros projetos também. E falando em outros projetos, e a anunciada adaptação do Torto Arado como série para uma televisão, para uma plataforma? O audiovisual é algo que demanda tempo no Brasil. Eu não tenho participado diretamente da adaptação. Eu sei que ela está acontecendo pela produtora Paranoide. E, bom, eu estou aguardando como os espectadores para ver como vai ficar. Enquanto isso, tem
outras coisas acontecendo, né? Tem um musical no Brasil que já passou por 3 cidades e vai passar por mais cidades este ano. É um musical muito interessante, é um espetáculo que tem lotado os teatros no Brasil, com a direção do Elísio Lopes Júnior. E além desse musical, tem um outro espetáculo teatral que já passou por 17 países. É uma adaptação da Cristiane Jatahy. Em português se chama Depois do Silêncio. Mescla um pouco de cinema com teatro. E, bom, Bem tem típico da obra muita dela. coisa acontecendo. Torto Arado é um livro interessante Tem uma porque coreografia de dança da Lia Rodrigues, tem a que chama coreografia. Encantado, né? Exatamente, tem A essa quarta parte do seu livro. Exatamente, tem essa coreografia, esse espetáculo de dança que já passou por alguns lugares. Tem uma canção do compositor e cantor Rubel com a Lineker e a Lued Luna que se chama Torto Arado. É um livro curioso porque acho que chegou no momento certo, no momento que os brasileiros têm se reencontrado com sua história, com essa história de dor, mas também que é uma história de grande resistência, né? Uma história de grande beleza, que é a história da nossa formação, e isso tem suscitado outras expressões artísticas, tem estimulado outras expressões artísticas, né? E eu acho curioso o que tem acontecido com este livro. Dialogando e inspirando o Brasil e outros brasileiros. Sim. Muito obrigada, Itamar Vieira Júnior, por essa entrevista e bons encontros com os leitores franceses. Muito obrigado por me receber aqui na rádio. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar de literatura brasileira, de história, e que a França sempre nos receba de braços abertos, como tem sido ao longo do tempo.